Olá a todos. Uma aula de anatomia humana. A gente vai falar rapidamente aqui de posições anatômicas. Essa aula vale para todos os níveis de ensino, desde o nível superior até o nível fundamental. Posições anatômicas. Hoje a gente vai ver, nessa aula, tudo bem com vocês, quais são as posições, como são chamadas, como você deve estudar, principalmente quem está na faculdade, na universidade, na área de biológicas, né? Cursos de medicina, enfim, biologia e outros, fisioterapia, educação física, enfermagem, farmácia, todos os outros, biomedicina, que compõem as ciências biológicas. Bom, esse curso que a gente está fazendo, essas aulas, são elucidativas no sentido de mostrar para vocês como é prático estudar anatomia. E comprem o Sobota, comprem o Netter, o livro do Fatini, e vejam a beleza da anatomia. Eu sou apaixonado por anatomia, adoro, e vou mostrar um pouco dessa paixão para vocês. Vamos lá. Bom, posições anatômicas você tem então aqui, iniciando aqui nossa aula, uma linha mediana anterior. Então, para a gente começar a aula de hoje, aqui é minha posição anterior. Posterior, anterior. Então, eu tenho a parte posterior, minhas costas, e a parte anterior, que é a frente do corpo, tá? Isso é sempre da mesma forma. Temos a linha external, que é no meio do externo, no meio do corpo, bem no centro do corpo. A linha distal, que é a parte que está nas pontas dos dedos, quanto mais distante do corpo, a linha distal, e a linha proximal, chegando perto do corpo. Temos também a linha paraesternal, que ela está no meio do externo, na paralela ao externo. Uma linha médio-clavicular, que seria a posição no meio da clavícula. É isso que quer dizer, ó, meio da clavícula. A linha axilar anterior, que é essa linha que vem aqui perto da axila, baixo aqui do lado, bem aqui, ó, tá? Essa linha. E temos também a parte distal, por exemplo, posição distal do fêmur, mais perto do joelho. E região proximal, próxima a um outro órgão, e assim sucessivamente, ok? Bom, dorsal. A região dorsal seria as costas. Tá? Região anterior. Veja que no pé, a parte dorsal é o peito do pé, como a gente chama coloquialmente. A palmar, região palmar, e aí vai. Isso aqui a gente vai aprendendo com cada aula que a gente tiver. Bom, aqui a linha mediana posterior, que é atrás da cabeça, vamos dizer assim. A linha pariovertebral, que é a parte paralela a vértebra, as vértebras, a coluna vertebral. Uma região cranial, quer dizer uma região superior. Quando vocês forem ver alguma peça anatômica na prova, principalmente, e tiver posição cranial para cima, superior, tá? No sentido do crânio. Aí a ideia. Depois temos a linha escapular, que aqui existe um osso que chama escápula, tá? Então, uma linha escapular. Depois temos uma linha axilar, que vem aqui da axila. Depois temos uma linha medial, no centro das costas, de um lado, no centro de um lado. E a linha radial, que é para o lado externo, radial, saindo, né? A linha ulnar, que é para uma posição anatômica virada, então você tem a linha ulnar para dentro e a linha radial para fora. Tá? Linha medial, sempre meio de alguma posição. Linha caudal seria inferior. Lateral, o nome já diz. Tibial, parte tibial. Então seria para o centro, a perna vista posteriormente, então a posição tibial é central, no meio do corpo. E a fibular, externa ao corpo. A região plantar seria, então,
a parte de baixo do pé, né? Bom, então, vista ventral, na ventral, barriga, né? Ventre quer dizer barriga, que é anterior, mesma coisa que anterior. E a vista dorsal quer dizer posterior, no dorso, nas costas. Bem, pessoal? Bem fácil, não tem segredo, né? Vista anterior, ventral. Vista dorsal, posterior. Bem fácil. Bom, aqui vemos os planos e eixos do corpo, os planos de corte. Então, vamos lá. Nós temos o plano sagital, sagital mediano, frontal, transversal, sagital, transversal e longitudinal. O plano sagital, a gente pode ver aqui, é o plano que tem, então, esse plano demonstrado aqui dentro, ó, no meio do corpo, né? Sagital, no meio. É uma reta tridimensional que vai cortar o corpo ao meio, tá? Então, seria o plano sagital, que seria esse retângulo aqui, ó, no meio do corpo. Imaginando essa mulher aqui no meio, tá? No plano sagital mediano, que a gente vê em 2, é exatamente no meio dos lados. Então, como eu te falei, a gente tem 2 lados, somos simétricos, e temos 2 lados do nosso corpo. Então, no medial é meio do lado, tá? Maravilha. Temos o plano frontal, que é visto em 3. Vamos achar aqui. Frontal, que é o plano coronal, como a gente fala, né? Que é esse aqui. Então, o plano frontal seria você vendo o corpo de frente, o corte no meio do corpo visto de frente. Então tá aqui, ó, a cabeça da pessoa, cabelo aqui, né? E aí o corte vem aqui, ó, no meio, exatamente no meio do corpo, como se fosse aqui, se eu demonstrar aqui, a cabeça de uma pessoa estaria aqui, só que neste plano, né? O rosto aqui está aqui, né? Certo? Bom, a cabeça estaria para cá, o nariz para cá, então no meio, como se fosse estivesse fatiando, vamos dizer, tá vendo aqui esse desodorante? Então aqui, ó, o plano é esse aqui, tá? Beleza, ó, ficou mais fácil, né? Se vocês vão imaginando, a anatomia, tomar muito cuidado com esses planos. Bom, no plano transversal, o nome já diz transverso, então na horizontal, são cortes na horizontal, né? Plano transversal, então, plano transversal, tá? Então, um corte muito comum em tomografias computadorizadas, por exemplo. São planos transversais. No eixo sagital, o eixo sagital vai ser 5, que é esse aqui. Então, no meio do corpo, na verdade é na lateral do corpo, né? Aqui é o meio. É sempre o meio, ou do lado, ou o meio do corpo todo, tá? Sagital, então, no meio. Ok? No plano sagital. Bom, no eixo transversal, nós temos, então, o que a gente pode chamar de corte transversal, né? E o eixo longitudinal vai ser um eixo, uma reta, que vai cortar o corpo no meio de um dos lados, né? E aí, no sentido vertical, para vocês terem a noção mais exata. Então, ó, plano transversal, plano horizontal, eixo transversal e sagital. O plano frontal, de frente, plano coronal, eixos longitudinal e transversal. É bom gravar isso. O plano sagital em A, né? O plano transversal em B e o plano frontal em C. Então tá aqui, ó, A, B e C. Então tá aqui mostrando transversal, longitudinal, né? Depois sagital e aí vai.
Bom, a anatomia da superfície do corpo também é importante. Isso a gente já sabe desde a infância, né? Mas é bom. Cabeça, pescoço, tórax, toda essa região do tórax, o abdômen, o tronco, então é o tórax, o abdômen e a pelve, formam então, né? O braço, o antebraço e a mão formam o membro superior. A coxa, a perna e o pé formam o membro inferior, muito fácil, né? Essa parte tranquila, sem nenhum problema, tanto do homem e da mulher, com diferenças anatômicas pelo dimorfismo sexual que nós temos na espécie. Então, mulher e homem são bem diferentes quanto ao corpo. A pelve da mulher é maior, mais larga, do homem mais quadrada, né? E é uma das diferenças. Isso tem relação tanto sexual quanto relação hormonal, né? Bom, aqui a gente mostra um pouco da história da anatomia, desde a época do Leonardo da Vinci, e aqui já os desenhos mostrando a musculatura na Renascença, né? Aqui a gente viu a mesma coisa, o tronco, depois vocês dão uma olhada, super importante. Aqui eu tirei da Wikimedia. Essa é uma aula inaugural. Queria demonstrar para vocês o amor pela anatomia, que começa lá com Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, ele praticamente funda a anatomia moderna que a gente conhece. Aqui uma brincadeira, mostrando eu aqui a anatomia de um caranguejo, demonstrando como é importante também em outros animais, não só no ser humano. Nós temos simetria bilateral, que nos equivale aos animais. Em via de regra, a gente vai encontrar a mesma coisa também. Bom, aqui uma visão geral da aula que a gente teve agora. Muito legal. A base é sempre muito importante que vocês aprendam. Então fica o recado, é uma área fascinante, a área de anatomia, eu adoro. Muda a nossa vida, a gente se enxerga realmente por dentro, por fora. Eu queria deixar muito claro que essa aula é uma aula científica, sem conotação sexual, sem nada, que os professores podem usar isso na sua sala de aula para ajudar o conhecimento científico, biológico, né, do ser humano. Então fica aí o recado, um grande abraço a todos, até a próxima aula. Tchau, tchau.